Meus colegas de faculdade tentaram arruinar meu relacionamento com minha namorada. Olá, sou um menino que se formou há quase um ano na universidade. Sinceramente, minha vida universitária não foi das melhores e tudo por causa do acontecimento que quero contar para vocês. Sim, quero avisar que encerrei este evento na minha vida já há algum tempo. Então não espere por atualizações. Tudo começou quando o mundo estava imerso em plena pandemia. Decidi junto com minha família continuar com meus estudos. Foi nas minhas aulas online que conheci a pessoa que hoje é minha companheira. Nos conhecemos desde que ela havia enviado uma mensagem perguntando sobre uma tarefa que ele não tinha entendido bem. Expliquei-lhe sem problemas o que ele deveria fazer e a partir daí começamos a conversar, nos tornamos bons amigos e ficamos conversando por várias semanas. Até que decidimos nos encontrar pessoalmente. Devido à pandemia seria difícil ter um plano e obviamente não sairíamos violando as regras de prevenção, então nos encontramos em um parque perto da universidade e fomos tomar um sorvete. Um plano simples e tentando o máximo possível para evitar adoecer. A partir daquele dia percebemos que nós dois gostávamos um do outro, mas não viramos namorado e namorada de imediato. Demoramos mais 2 meses para nos tornarmos formalmente namorado e namorada. Quando o mundo começou a voltar ao normal, conheci formalmente meus colegas de faculdade pessoalmente. No começo fiquei um pouco nervoso, pois no passado fui alvo de provocações e bullying, o que me deixou introvertido e queria mudar. Isso na universidade, então decidi fazer amizade com todo o meu grupo. No começo foi um pouco difícil para mim encontrar uma desculpa para conversar com eles, mas rapidamente consegui me dar bem com muitos deles. As semanas se passaram e o tempo passou. A verdade é que fiquei muito feliz por ter todo o grupo como amigos, ou pelo menos foi o que pensei. Um dia minha namorada, que estava saindo da universidade uma hora antes, resolveu esperar eu ir junto, então ela esperou na minha sala. Foi lá que resolvi apresentá-la a todos e ela rapidamente ficou amiga de todos, o que me deixou feliz. Naquela época então eu não tinha ciúmes. Trabalhei muito em mim mesmo para me livrar daqueles pensamentos que causam ciúmes e me senti confiante em mim mesmo. E confiei nela, então não vi problema que vários dos meus colegas de classe queria conversar com ela e conhecê-la. Nos dávamos tão bem com todos que começaram a nos convidar para festas, para as quais, embora não fossem do meu agrado por causa da música estridente que era principalmente reggaeton e álcool, íamos. Feliz em ir me divertir, e além disso, ainda queria deixar a criança insegura e retraída que não saía de casa que eu era no passado. Os meses foram passando. As férias e assim por diante. Houve uma semana principalmente quando comecei a sentir algo estranho no ambiente escolar. Não sei se era minha cabeça me pregando uma peça, mas senti que algo não estava certo, como se eu tivesse voltado aos tempos em que sofri bullying na escola, mas nada estava acontecendo. Só um dia, quando alguns caras me convidaram para um show, é que esse sentimento se intensificou. O grupo tinha organizado outra festa e caiu no mesmo dia do show, então eu não pude ir. Mas minha namorada decidiu ir porque ela queria se divertir. Perguntei se ela tinha certeza e ela disse que sim, mas durante toda a viagem, passeio com meus tios e o concerto, não consegui ficar calmo. Senti que algo estava errado, que eu tinha que ir em casa, que minha namorada estava com problemas, agora à noite. Entrei em contato com ela e aparentemente nada tinha acontecido, ela apenas se divertiu e me mandou fotos, então eu me acalmei e pensei que era tudo coisa da minha cabeça. Um curto período de tempo se passou novamente e comecei a notar que minha namorada estava insegura. Ela não parecia a garota feliz que se sentia segura ao meu lado e senti que algo estava errado com meus colegas que não me viam mais como amigo. Então me comuniquei com alguns no WhatsApp para saber se eles me viam como amigo e a realidade me bateu na cara. 2 colegas confessaram que o grupo não me via como amigo, que me consideravam uma pessoa chata, um exibicionista, otário e francamente não me lembro que outros adjetivos eles usavam para se referir a mim. Isso me machucou, mas não me deixei desmoronar, então segui em frente com o pensamento de se eles quiserem sejam meus amigos, tudo bem, e se não, tudo bem também. Coisas que eu contei para minha namorada. No dia seguinte ela me confessou que realmente tinha acontecido alguma coisa naquela festa que eu não fui, o que despertou meus alarmes. Acontece que quando ela chegou sem mim, 2 companheiros, um menino e uma menina, pareciam estar esperando para agir com ela, coisas que ela percebeu e se sentiu insegura, com medo de que um dos 2 tentasse algo inapropriado com ela. Mas ela conseguiu cuidar deles enquanto outros falavam com ela sobre mim, dizendo coisas como: não entendo por que você está com ele não merece você, você merece coisa melhor. Agora isso, você não está perto dele, você se sente muito mais feliz.
E vários outros comentários, incluindo calúnias contra mim onde me chamaram de mulherengo e que eu flertei com todas as garotas do grupo, com muitas delas endossando essas mentiras. Ela decidiu para me dizer isso e vou ser honesto, fiquei furioso, mas não tentei nada contra isso sobre eles, porque pensei que era melhor ignorá-los do que me rebaixar ao nível deles. Minha namorada me apontou quem eram aqueles que lhe contaram aquelas calúnias e quem foram as meninas que endossaram as histórias. Acontece que foram duas meninas que disseram a ela que na verdade eu era um mulherengo e flertei com elas com coisas que admito serem verdadeiras, mas por isso vez que eu não era namorado dela e conversei com aquelas duas garotas em períodos bem separados, além do fato de meu flerte não ter durado e comecei a tratá-las como amigas. Na verdade, elas foram as únicas que endossaram as mentiras que contaram para minha namorada, enquanto os outros não confirmaram minha negação, então não sei de onde tiraram que eu flertei com todos eles e que era mulherengo, mas as coisas não acabaram bem naquele dia. Minha namorada, ainda insegura, me pediu meu telefone para verificar, dei a ela sem problemas, pois na minha opinião ela não tinha nada a esconder, mas lá ela encontrou uma conversa com uma garota, uma conversa que, embora não era recente, era de encontros em que eu estava com ela, tinha um clima de paquera ali, admito, não vou me defender nem nada. Ela era uma ex-colega com quem eu ainda tinha contato e com quem eu ainda gostei e na verdade ela me impediu de falar porque eu já tinha namorada. Então ele não queria estragar meu relacionamento ou me obrigar a fazer alguma besteira, mas ninguém do meu grupo conhecia essa garota, nem ela tinha contato com ninguém, nem ela ia às festas, nada, eu era o único que tinha contato com ela, eu sei. Isso não significa que de alguma forma fui infiel à minha namorada e me arrependo profundamente do que aconteceu entre aquela garota e eu. Graças a esse acontecimento meu relacionamento com ela estava em perigo. Implorei que ela me perdoasse por isso. Então ela impôs como condição para eu confessar o que fiz aos meus pais e ao meu melhor amigo. Se você está se perguntando por que para o meu melhor amigo, é porque ele me ajudou muito quando eu estava no meu pior e ele é como um irmão para mim. Basicamente ele queria que eu confessasse o que fiz para minha família. Eu aceitei e naquela mesma noite com o coração partido eu confessei meus pecados para minha família. Além de contar o que aconteceu, minha mãe ficou um pouco decepcionada mas não ficou chateada. Ela disse que mesmo o que eu fiz foi errado, eu já aprendi a consequência do que fiz. Meus pais apoiaram eu naquela época e meu melhor amigo me repreenderam pelo que fiz, mas eu também não fiquei chateado. Basicamente todos viram em mim que fiquei magoado com o que fiz, meu arrependimento pelo que fiz e o apoio deles porque tudo vai acontecer. Acabar bem. Às vezes sinto que não merecia esse apoio por causa do que dizem. Um trapaceiro não se arrepende do que faz, ele se arrepende de ter sido descoberto, pensamento que compartilho. Juro que me arrependi do que fiz e isso me machucou ainda mais porque basicamente concordei com aqueles que se esforçaram para arruinar meu namoro com ela. Nos dias seguintes fiquei imerso em uma tristeza da qual ninguém conseguia me tirar. Nem queria sair da cama, mas fiz isso porque não podia descuidar dos estudos. Eu era basicamente uma entidade. Já não falava com ninguém. Tinha me separado de todos e sozinho fiz o que meus professores pediram e depois voltei para casa e continuei me sentindo miserável pensando que meu relacionamento havia acabado. Naqueles dias me dediquei a escrever e escrever uma história em que eu depositei minhas emoções. Era uma história de amor que eu não consegui colocar um fim. Minha namorada continuou frequentando meu grupo porque tinha uma amiga dela nele. Eu a vi e me senti arrasada. Ela parecia tão feliz enquanto eu voltava a ser como era no ensino médio, uma entidade deprimida que não queria. Quando acordei de novo, mudei minhas fotos de perfil que eram de imagens com ela para imagens que refletiam como eu me sentia, como um diamante com um líquido preto pingando ou uma lata de lixo, porque era assim que eu me sentia, como lixo. Um dia ela me ligou para conversar em um café. Sinceramente eu não esperava nada. Queria voltar a ser como éramos, mas sabia que isso era impossível, então descobri mentalmente que provavelmente ela iria terminar comigo. Conversamos e saímos de lá bem, de mãos dadas e tudo mais, mas eu ainda sentia tristeza. Ela me pediu para mudar as fotos do meu perfil e deixar meu relacionamento com ela visível no Facebook, já que eu tinha escondido e mudado para "é complicado". Ela me contou que um terceiro informou a ela que, com a mudança da minha foto de perfil, vários membros do meu grupo ficaram felizes porque acreditaram que conseguiram me machucar e causaram o fim do meu relacionamento com minha namorada. O que me deixou com raiva e acendeu uma chama de ódio e desejo de vingança em meu coração, mas não eram importantes. O importante para mim naquele momento era reconquistar a confiança da minha namorada. Uma semana se passou e ela me conheceu em um local onde nos conhecemos em um de nossos
Primeiros encontros. Sabendo que tinha me levado àquele lugar, ela me deu a entender que ia terminar tudo onde começou. Tivemos uma conversa muito pesada e seria. De alguma forma alguém mandou para ela outra conversa que eu tive com uma garota em encontros em que eu e ela já éramos namorados. E onde eu disse a ela que sentia que meu relacionamento com ela iria acabar logo e isso porque naquela época ela estava distante de mim e eu pensei que ela iria acabar comigo. Mas foi porque estávamos em finais e eu estava estressado com isso. Então se eu fosse egoísta em pensar que ela iria me deixar quando estava focada apenas nos finais, ela havia adotado uma postura muito séria e dura naquele dia, eu me lembro bem. Embora eu não pudesse deixar de chorar me arrependendo do que fiz com aquele ex-companheiro, tendo pensado egoisticamente que terminaria quando estava focado apenas nos finais, entre outras coisas, sou sincero, parecia realmente patético ali chorava e era nojento, não só pelo que eu fiz, acho que alguns de vocês já sabem como fica o nariz quando se chora muito. Eu já tinha aceitado que ela iria me deixar, mas em vez disso ela me abraçou com muita força de uma forma reconfortante, enxugou minhas lágrimas e meu nariz e naquele dia estávamos juntos nos reconciliando um pouco. Ela aceitou meu pedido de desculpas e decidiu me dar uma segunda chance, coisas que ela não teria feito por ninguém, mas ele resolveu apostar em mim e fazer. Sou grata por ele ter feito isso, mesmo tendo dias que acho que não merecia. Naquele dia, mesmo eu ainda imerso na tristeza e ela se preocupando em me fazer sentir um pouco melhor, ela me avisou que se isso acontecesse de novo ela não iria me dar outra chance, se ela deu foi só por causa da história e isso já aconteceu. Nós construímos juntos e porque eu parecia muito arrependido, aceitei a bronca, feliz porque ele me deu uma segunda chance, mas ainda triste no fundo e não pude deixar de me sentir culpada por uma série de coisas. O que eu fiz? Fiz ter apresentado ele ao meu grupo, ter sido tão ingênuo e inocente por pensar que o grupo eram meus amigos, ter provado que suas mentiras estavam certas, ter feito minha namorada sofrer e machucar, etc. Foi difícil para mim sair daquela tristeza porque mesmo dias depois que ele me perdoou, eu me puni ouvindo Arcade, uma música que fala sobre um caso de amor perdido. Era assim que eu me sentia, como alguém que não valia a pena. É triste amar. Como informação extra, mencione que eles nos convidaram para outra festa naquele dia, mas obviamente ninguém iria com aquela escória. Após a reconciliação, confrontei uma das pessoas que lhe contou aquelas mentiras sobre mim, alertando-a para não se envolver novamente no meu relacionamento com ela. Eles não tinham o direito de se envolver, e para ficarem longe dela. Gravei a conversa em caso fosse necessário para o futuro. O cara ainda começou a falar que se eles fizeram isso foi para o bem dela porque eu fiz coisas ruins, coisas que eram mentira e verdade, porque embora eu tenha feito algo ruim, não era algo que eles soubessem e o resto das coisas eram mentiras que eles inventaram. E ainda fingiram ser dignos dizendo que queriam me ajudar, mas que se eu não quisesse ser ajudado eles não sairiam mais comigo e me bloquearam. Aquele bando de idiotas disseram que iriam bloquear minha namorada para não terem problemas comigo, coisas que eles não fizeram porque naquela mesma noite mandaram mensagens para minha namorada falando mal de mim de novo. Ela obviamente estava farta e não mais querendo saber mais sobre eles, ela os bloqueou. Eles iriam pensar que tudo acabou aqui, mas não. Nos dias e semanas seguintes eu estava lutando com a tristeza de ter sido traída pelo meu grupo. Não sabia explicar por que eles me odiavam tanto a ponto de tentarem arruinar meu relacionamento. Perguntei eu mesma todas as noites o que tinha feito com eles. Lembrava de tudo o que aconteceu com eles e não encontrei nada. Sempre fui gentil e amigável com todos. Minha namorada percebeu a tristeza e confusão em mim e me disse que eu não tinha feito nada errado para eles. Passo a citar. Eles são invejosos porque têm que fingir ser algo que não são para impressionar a todos, enquanto você é autêntico. Você é um ser de luz e eles querem apagar essa luz, mas você não deveria deixar eles fazerem. Palavras dela, que me ajudaram aos poucos. Eu estava saindo daquela tristeza, mas depois veio a raiva. Fiquei furiosa com eles. Lembra que mencionei que as ações do meu grupo despertaram um desejo de vingança contra eles? Pois bem, comecei a ter sonhos em que me vingava deles de formas horríveis, com danos físicos em que os fazia sofrer e pagar pelos danos que me tinham causado. Sonhei com um dia em que iria acertá-los com um taco ou usar a faca. Por enquanto quer saber? Sim, eu sei. Foi errado e me arrependo de ter tido esses desejos. Nunca tentei nada, mas os desejos estavam lá. Minha namorada estava ciente disso e tinha medo de que eu fizesse algo maluco. Então ela parou de me informar o que meus colegas faziam contra mim. Pois como você lembra, eu me isolei do grupo e não falei mais com ninguém. Então ela tinha um informante que contava o que eles faziam contra mim, ou às vezes ela descobria
Descobrir o que fizeram contra mim desde que encontrei meus colegas no banheiro, então ela parou de me informar para não alimentar aquele fogo. Agradeço que ela tenha feito isso e que me fez abrir os olhos, um daqueles dias em que eu não conseguia parar de insultá-los, ressentido com o que eles fizeram comigo. Ela me disse: você vai odiá-los a vida toda pelo que aconteceu. Olha, eu sei que o que eles fizeram conosco foi feio, mas você deve aprender a deixar ir e a perdoar. Eu não via isso com clareza. Como eu poderia perdoar as pessoas que me machucaram quando eu só queria ter amigos? Agora eu entendi o que ele quis dizer e consegui deixar de lado o que aconteceu. Não os perdoei completamente pelo que aconteceu, mas não tinha mais vontade de fazer nada de ruim, apenas aceitei a existência deles e os ignorei. Claro, eu não iria permitir que eles continuassem me difamando ou fizessem o mesmo com outra pessoa. Então, toda vez que alguém novo chegava ou se juntava a nós com outro grupo, eu os avisava que não deveriam confiar neles, o que fazia com que ninguém quisesse para entrar no meu grupo no final. O karma chegou até eles, não só por causa dos meus avisos. Não que alguém envolvido no meu caso tenha se arrependido do que fez comigo e saiu para falar, alertando muitos grupos de meus colegas, ganhando uma má nota. Reputação. Ninguém sabia quem vazou aquela informação e o grupo ficou dividido. Não era mais o grupo unido que era, e muitas verdades vieram à tona. Como que eu não fui o único afetado, também difamaram um colega que era lésbica e a acusou de ter beijado outra garota sem seu consentimento enquanto ela tinha namorada, ou acusaram um colega de classe dele de assediar uma garota quando o verdadeiro assediador e autor desses boatos e mentiras era o mesmo lixo que avisei para ficar longe de mim e da minha namorada. Depois de saber dessa verdade, muitos pediram desculpas à garota que culparam por ter beijado outra garota sem o consentimento dela, mas ninguém nunca se desculpou comigo, algo que me machucou na época. Mas agora acho que seria algo sem valor e que não teria mudado nada. Eu já tinha traçado um limite com eles e não queria mais ter nada a ver com eles. Você poderia pensar que isso significava o fim deste capítulo da minha vida, mas não. Já no meu último semestre de universidade eu tinha feito amizade com uma garota que estava integrada no grupo. Ela já sabia o quão lixo todo mundo era, então ele não saía com ninguém além de mim. Mas meus colegas aproveitaram isso porque um desses sacos de lixo ganhou um chip novo e ele tirou fotos com esse amigo e entrou em contato com minha namorada enviando as fotos para ela, o que devolveu meu relacionamento na corda bamba porque ela pensava que ele havia sido infiel a ela novamente, coisas que não aconteceram porque também essa garota que, embora tivesse problemas com o namorado, nunca o desrespeitou e sempre foi fiel a ele apesar de tudo, mas obviamente minha namorada não sabia quem não era aquela garota nem sua história que ela deu como certa graças a uma foto em que eu a abraçava que havia sido infiel a ela novamente. E suas suspeitas aumentaram quando em uma exposição de projetos finais ela me viu sentado ao lado dela, o que a machucou porque eu não tinha notado sua presença e só notei quando a vi sentada ao lado daquela amiga que mencionei. Pensei em ir sentar com ela, mas a exposição já estava acontecendo começar, então eu não queria atrapalhar o pedido. Mandei mensagens para ela avisando que eu sabia que ela estava lá, mas ela estava com raiva de mim e à noite quando tudo acabou e todos foram para casa ela me contou como se sentia em relação ao que tinha acontecido e eu para mais. Quando tentei explicar tudo para ele, parecia que dessa vez ele ia me deixar porque só tinha me dado uma última chance e parecia que eu o tinha desrespeitado, o que não foi o caso. Voltei a afundar na tristeza, aceitando que ele me abandonaria novamente com vontade de me vingar do responsável que lhe enviou aquela foto tirada fora do contexto, pois eu sabia quem era e queria quebrar a cara dele com um taco. Sim, eu sei. Sei que esses pensamentos não são corretos e indicam que devo procurar um psicólogo e um terapeuta, mas nunca tentei nada e para drenar essas emoções mergulhei na música, no desenho e na escrita. Passei meu último dia da universidade deprimido novamente. Todos estavam felizes por terminar o curso. O único infeliz era eu que só queria terminar para nunca mais ver ou ouvir falar deles. Chegou o fim de semana e fui ver minha namorada. Ela me disse de antemão que ela não vou trazer flores, então para mim foi um sinal para me dizer que íamos terminar. Lembro que a atmosfera naquele dia estava particularmente cinzenta e sombria com o céu nublado, então tomei isso como mais um sinal de que meu relacionamento com ela tinha terminado. Eu cheguei e ela estava ocupada com seus negócios, então não queria incomodar. Fiquei sentado em uma poltrona esperando ele terminar e quando ele terminou finalmente conversamos. Expliquei a ele quem eu era, que ele não era o que eu pensava, que tudo o que lhe contaram não passava de mentiras presumindo que ele me deixaria e acabei chorando.
Ela me consolou novamente e explicou como se sentia, que não tinha planejado acabar comigo, só a machucou por eu não ter ido sentar com ela naquela exposição e que ela estava com raiva, mas depois de se acalmar ela percebeu que havia 100 motivos muito válidos para estar, além do ciúme que tinha do meu amigo, resolvemos e nos abraçamos naquele dia, concordando que não teríamos mais contato com ninguém daquela universidade e agradecendo que o pesadelo vai acabar, hoje estamos juntos e não nos encontramos novamente. Tenho um problema dessa magnitude, tenho sido fiel a ela e não cometi um erro como daquela época e ela trabalhou suas inseguranças e já confia em mim como quando começamos nosso relacionamento. Basicamente nós dois aprendemos muito desde que estamos juntos e amadurecemos e prosperamos juntos. Espero que isso nunca acabe porque pretendo torná-la minha esposa. Por último, mencione que embora tenhamos concordado em não ter mais contato com a escola que nos causou tantos danos, seu informante ainda lhe contou coisas que meus ex-colegas fizeram. O que quero dizer com isso? Bem, eles estão fazendo seu processo de graduação e o informante descobriu que eles continuam falando calúnias sobre mim tanto para os outros colegas quanto para os professores, coisas que me incomodam porque eu nunca fiz nada de mal com eles. Eles machucaram a mim e a mim, em vez de responderem. Como eu gostaria nessas datas optei por ignorá-los, pintando minha linha com eles, além de não lidar mais com nenhum deles então não entendo por que ficam falando calúnias sobre mim. Bom, essa informação foi enviada para mim pela minha namorada há algum tempo. Faz apenas alguns meses, mas mais uma vez concordamos em deixar isso no passado, ignorá-los e seguir em frente com nossas vidas felizes juntos. Você acha que minha namorada foi boa demais para mim? Fui eu o mal com ela e meus colegas de classe? Porque, embora eu não os tenha visto desde a cerimônia de formatura e premiação, eles continuam tão obcecados por mim, me caluniando? Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!